Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Acorda, nessa segunda-feira pela manhã. É um prazer estar com você por aqui, logo no início da semana. Temos muito o que conversar, depois do empate ontem contra o Cruzeiro, 0-0 em São Januário. E antes de eu começar a falar da partida de ontem, eu vou pedir um favor para você. Não custa absolutamente nada. Deixe seu like, compartilhe aí nas suas redes sociais essa live. Deixe seu comentário depois embaixo. Eu sempre falo, ninguém precisa concordar comigo. A gente está aqui para tentar mostrar um caminho daquilo que a gente enxerga. Concordar ou não faz parte do jogo. E eu gosto muito, e vocês podem ter certeza. Eu leio todos os comentários porque eu quero aprender e trocar ideias aí com essa galera que curte o nosso trabalho. Pois bem, torcedor vascaíno, ontem na escalação da equipe do Vasco, o primeiro susto. A gente olha dentro de campo, o João Vitor, que é o zagueiro mais caro da história do planeta, continua sendo reserva na equipe do Vasco. Não dá para entender. Será que nos treinamentos, no dia a dia, o que acontece que esse jogador não tem a possibilidade de jogar na equipe do Vasco? E o técnico Álvaro Pacheco, com sua insistência, com o Galdames, apenas com a entrada aí do JP no meio de campo, ao lado do Zé Gabriel, e lá na frente o Rossi, que o torcedor vascaíno também queria entender o porquê dessa insistência com esse jogador. Um primeiro tempo que o Vasco foi muito abaixo. Finalização no gol, um chute do Vitor Luiz de fora da área. Aliás, o Vitor Luiz que foi uma grata surpresa no dia de ontem. O Piton, infelizmente, aí durante o aquecimento, acabou não se sentindo bem, teve uma indisposição, e o Vitor Luiz, um bom tempo já sem jogar, acabou atuando e fez um jogo digno, um jogo justo, principalmente na questão física. Atuou na mesma pegada do primeiro ao último minuto. E isso deixa claro que essa condição física da maioria dos jogadores do Vasco não tem a ver com a preparação do clube, e sim com a característica do jogador. O Vitor Luiz, que sempre foi um jogador de time grande, um jogador aguerrido, fez carreira aí no Botafogo, ganhou tudo no Palmeiras, e ontem entrou, não sentiu, era o tipo da contratação que eu falei à época. A gente sabe que nunca vai ganhar um jogo por causa do Vitor Luiz. O nunca é meio forte, mas dificilmente a gente vai ganhar um jogo pelo Vitor Luiz. Agora, dificilmente a gente vai perder um jogo pelo Vitor Luiz. Fez uma partida bem justa. O Vasco entrou em campo, e eu vou tentar usar a prancheta aqui para mostrar para você, torcedor. Basicamente, deixa eu até virar ela aqui. Opa, meu amigo Igor Silva, fica tranquilo que o Atenção Vascaíno está de cabeça para baixo, mas é por uma boa causa. É para eu tentar aí explicar para o torcedor vascaíno. Então, o Vasco entrou ontem num 4-2-3-1. Aqui na frente, o Verratti, com o Rossi de um lado, o JP por dentro e o jogador Adson na ponta esquerda. Zé Gabriel e Galdames mais ou menos lado a lado, e aqui uma linha de 4. E aí, meus amigos, vem o primeiro grande problema do Vasco. Por isso que eu coloquei na capa que o Vasco é uma fábrica de chutões. E isso me deixa muito triste, porque até para você fazer uma ligação direta, você precisa ter uma tática para fazer essa ligação direta. Só que o que acontece com o Vasco, que eu venho chamando a atenção desde o jogo contra o Palmeiras? Quando o Vasco tem um tiro de meta a seu favor, e ontem foram mais de 10 tiros de meta, o Verratti desce aqui para brigar por essa primeira bola, nessa situação do campo aqui. Só que quando o Léo Jardim faz essa ligação para o Verratti, o Vasco não tem nem a capacidade de fazer o básico do básico, que é agrupar os seus jogadores para a zona do campo em que essa bola vai cair. Porque se você perde a primeira bola, você tem jogadores para brigar pela segunda. E caso o Verratti ganhe essa primeira bola, o Verratti jamais pode vir aqui brigar por essa bola. Porque daí, torcedor, ele vai ter 40, 50 metros até chegar ao gol do adversário. E o Verratti não tem essa força para desempenhar esse tipo de função. Ou seja, o modelo escolhido para dar o chutão para frente está completamente errado. Não é dessa maneira que a gente vai chegar no lugar nenhum. Até porque nós não temos extremas com força para atacar o espaço caso o Verratti acaba ganhando essa primeira bola. Então, até quando você faz a opção pelo chutão, você precisa com que os seus jogadores fiquem agrupados para o lado que vai essa bola,
para você ganhar a primeira e a segunda bola. Então, são quesitos básicos que eu vejo no trabalho do Álvaro Pacheco que as coisas não estão acontecendo. A equipe é basicamente um deserto de ideias. Você não vê aproximação, você não vê uma equipe compactada. Aliás, ontem na entrevista coletiva do Álvaro Pacheco, eu confesso a você e peço desculpas aqui. Eu não estou com má vontade pelo Álvaro Pacheco. Muito pelo contrário. Quando ele chegou aqui e foi anunciado, eu achei que poderia ser uma boa, sabe? Só que a coletiva dele, jogo após jogo, é 50% só eu consigo entender. Mais que isso, ele fala muito rápido e eu estou com dificuldade. Mas em algum momento ontem eu entendi que ele achou que o bloco e a equipe estava compactado. Perdão, Álvaro Pacheco, isso não aconteceu. A equipe continua tendo muita dificuldade, principalmente quando um jogador cai numa faixa de campo, por exemplo, do campo de ataque aqui. Demora demais para ter essa aproximação, para ter esse jogo apoiado. O jogador fica guerreando sozinho aqui sem opção de passe. Teve uma hora ontem no segundo tempo, o torcedor que assistiu o jogo vai lembrar. O David ficou aqui na beira do campo, ele ganhou e perdeu 5 divididas consecutivas. Por quê? Porque não teve ninguém para encostar nele a partir da hora que ele teve a posse da bola para poder tocar. É uma equipe completamente espaçada, uma equipe completamente que joga longe um do outro e não dá para entender. E ontem, na coletiva, o Álvaro ainda me solta o comentário que o Galdames foi fantástico. Pelo amor de Deus, Álvaro, o Galdames ele não joga e não marca. Ontem, nem uma roubada de bola, nem uma interceptação. O Zé Gabriel, o Judas da torcida do Vasco, ontem, de 8 interceptações que ele tentou pelo chão, de duelos, ele ganhou 6. No alto, de 9, ele ganhou 6. Torcedor, entenda uma coisa. O Zé Gabriel ontem com a bola, ele errou de forma absurda. Muitas vezes ele errou ontem. E eu vi isso também. Só que nesse elenco do Vasco, há um bom tempo, só temos ele com essa característica de primeiro volante, ou então o Hugo Moura. Então, você goste do Zé Gabriel ou não goste, é ele que vai continuar jogando. E sempre que chega um técnico no Vasco, o Zé Gabriel fica escanteado. Com algumas sessões de treino, esse técnico já percebe, dá aquele estalo. Não, mas espera aí, só tem ele que faz ali. Então, enquanto o Vasco não conseguir contratar um bom primeiro volante, ou joga Zé Gabriel, ou joga Hugo Moura. Não adianta ficar contrariado com essa opinião que eu estou dando, porque os números mostram isso. Não é com o Sforza de primeiro volante que a gente vai chegar em algum lugar. Eu não estou satisfeito também com o Zé Gabriel. O problema é a fragilidade do nosso elenco que acaba dimensionando o trabalho do Zé Gabriel. Não é difícil de entender. E para encerrar o meu comentário hoje por aqui, pelo amor de Deus, Álvaro Pacheco, o Vasco tem uma necessidade gigantesca de chegar numa zona do campo para pegar essa bola e minimamente colocar na cabeça do Verratti. Então para com esse modelo de jogo de tirar o Verratti de dentro da área, deixa o Verratti mais próximo ao gol adversário, dá um jeito de compactar melhor esse meio de campo, essa defesa, e solta esses laterais para chegar numa zona do campo que possam achar o Verratti dentro da área. Não é um modelo difícil para ser feito, para ser encaixado. E você, infelizmente, agora não tem mais tempo para treinar. O que eu não posso perceber é uma equipe, na quarta-feira contra o Palmeiras, ter mais de uma dezena de tiros de meta. Ontem, no jogo contra o Cruzeiro em casa, um Cruzeiro desprovido de técnica ao extremo. O Matheus Pereira é uma ilha técnica nesse elenco do Cruzeiro, que ainda bem ontem estava suspenso e não jogou. Então, assim, é muito pobre você ficar dando chutão e bicos para frente a todo lado. Fazer uma construção, fazer um jogo apoiado, fazer uma triangulação para que possa chegar pelo lado do campo e aí sim fazer o cruzamento para o Verratti é o mínimo que se espera dessa equipe do Vasco. E até agora eu confesso a vocês, são 3 jogos e 3 decepções. O trabalho do Álvaro Pacheco para mim está zerado, completamente zerado. Se ele sair amanhã do Vasco e chegar um novo treinador, o trabalho está na mesma plataforma. Ele não sabe quem escalar, ele tira jogador da cartola com que está sem jogar, relaciona num jogo, no outro não relaciona, no outro é titular, no outro não entra mais. Ontem, por exemplo, ele tirou da cartola o Serginho em determinado momento, um jogador que já não jogava há um bom tempo, coloca o JP de titular fora da posição. JP ontem no primeiro tempo basicamente atrás do Verratti num 4-2-3-1. No segundo tempo que o JP começou a vir um pouquinho mais de trás aí, melhorou seu futebol. Então é isso, torcedor. Eu estou muito preocupado, muito decepcionado com o trabalho do Álvaro Pacheco e o pior, as coletivas dele estão desconectadas com a realidade.
Isso é o mais grave, porque quando você percebe que as coisas não estão acontecendo, mas você tem a plena consciência, fala e vai tentar arrumar, ok. Mas pelas coletivas dele, peço perdão mais uma vez que eu não estou entendendo muita coisa que ele fala, mas parece que está legal. Ele viu uma evolução, ele acha que foi mais bacana. Eu, particularmente, o Vasco chegou ontem numa bola parada, numa cabeçada do Verratti, que o Zé Gabriel quase fez o gol, um chute do Vitor Luiz de fora da área e pouquíssimas oportunidades. O goleiro do Cruzeiro fez uma ou duas defesas. Contra esse Cruzeiro, dentro de São Januário, é muito triste mesmo. E eu estou com medo do que vem pela frente. E o futebol, ele é tão bom que a cada 90 minutos ele dá a possibilidade do cara tomar um rumo, mudar o cenário. Eu espero que na quarta-feira, no pós-jogo, lá no Atenção Vascaínos, eu possa vir aqui e falar: gente, sabe quando eu falei lá no Acorda de segunda-feira que o trabalho tinha começado do zero? O trabalho melhorou. As peças estão melhores encaixadas. Ele parou de jogar o Watson pela ponta esquerda, que o Watson não joga nada na ponta esquerda, e trouxe o Watson pelo lado direito. Ele colocou o David ao lado de alguém lá na frente, ou quem sabe o David de 9, porque o Verratti está suspenso, sabe? O Galdames deu espaço a outro jogador para ver se dá um pouco mais de dinâmica. O JP veio um pouquinho mais para trás. O Vasco tentou uma construção no chão. É isso que eu quero, porque eu adoro elogiar pessoas. Só que o trabalho do Álvaro até agora no Vasco, infelizmente, eu não consigo elogiar de maneira nenhuma. Daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante aí com o Emerson Rocha, meio-dia a resenha, e à noite a nossa tradicional live aí, a live Dicas de Mendonça, né? Nossa tradicional live. Conto aí com a audiência de todos vocês e a gente se encontra, provavelmente agora eu aqui com vocês, amanhã de manhã no Bom Dia Gigante. Abraço, galera! Torcendo e esperando dias melhores e que o trabalho do Álvaro possa começar a render. Até agora, uma decepção completa. Abraço, galera!